Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus. Parabéns também eu desejo a você mãe, a vocês mães. Que privilégio. A Bíblia fala que vocês têm o privilégio, mães, de fazerem parte dessa missão, né? Mãe é chamado na Bíblia como uma missão, a missão de mães. E eu louvo a Deus pela mãe que Deus usou para me trazer a este mundo. A gente estava no almoço hoje conversando que eu estou com 57 anos. E eu saí de casa para trabalhar aos 15 anos, né? E saí em definitivo aos 17 anos. E depois desse tempo a gente praticamente não conviveu com a nossa mãe. Eu, né, especialmente. Então, 40 anos, se eu descontar 17 para os 57, 40 anos que eu não estou junto da minha mãe, assim nos dias das mães. Eu digo isso para externar o meu afeto, a minha afeição pela minha mãe, que já está na glória com o Senhor, mas no meu coração e pensamento ela está frequentemente. E para nós, os filhos, né, para vocês filhos que têm as mães vivas, que possam estar desfrutando deste privilégio e valorizando e reconhecendo, né? Então, parabéns a vocês, mamães, né? Eu vou pedir um pouquinho a ajuda da Mariane, só para a primeira passada ali, que eu acho que não tá passando. Quero convidá-los para um texto que, inclusive, tem essa temática de mães, que é Salmo 131. Salmo 131 é um salmo pequeno, e aqueles que quiserem, puderem se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Ok, deu certo, Mari. Obrigado. Então, antes da leitura do Salmo 131, vamos fazer mais uma oração. Pai Celestial, é muito bom estar aqui. O Senhor nos chama para interação, e esse texto que vamos ler agora, o Senhor faz uma comparação, uma associação, uma alegoria de que atitudes do Senhor para conosco, seus filhos, são semelhantes à de uma boa mãe e de uma criança aquietada, tranquila, de bem com a vida. Nós te agradecemos por esta oportunidade e que a graça do Senhor, que é superabundante sempre, possa estar, ó Deus, alcançando mais e mais cada coração nesta hora. Das mães presentes, das mães que estão, ó Deus, diante dessa reflexão aí pela internet, dos filhos, dos pais, dos cônjuges, que o Senhor possa nos dar essa lembrança, mais uma vez, essa consciência de que o Senhor se importa para conosco. O Senhor mesmo diz, por acaso, uma mãe pode se esquecer de um filho que ainda mama, mesmo se essa mãe viesse a esquecer, eu jamais me esqueceria de ti. Então, Senhor, nós te adoramos por esta oportunidade, por este privilégio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então o texto, meus irmãos, do Salmo 131 diz assim, um cântico também desses de ramagem, atribuído também a Davi, que diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre.
Graças a Deus. Podem se assentar, meus queridos. Graças a Deus pela sua palavra que está diante de nós. Eu penso que, de certa forma, a gente pode resumir esse salmo em 4 palavras: mães presentes, filhos tranquilos. Neste salmo nós temos um homem, né? Neste salmo nós temos uma mãe, temos um filho. Neste salmo nós temos uma certa composição de uma família. Neste salmo nós temos um Senhor, nós temos um soberano. Neste salmo nós temos o Criador, nós temos aquele que planejou a família. Então este salmo ele tanto representa uma família nuclear, né? Pai, mãe e os filhos, mas também representa uma família coletiva, porque o salmista vai terminar dizendo assim: olha, espere no Senhor, ó Israel. Estão pensando em uma nação. E Deus nos criou para interação. Deus se importa muito com as nossas relações, os nossos relacionamentos. Aliás, há quem diga que Deus se importa mais com as nossas relações do que com as nossas realizações. Mais com as nossas interações uns com os outros do que com os nossos feitos. Por isso ele faz tantas comparações em toda a palavra de um Deus que fala, de um Deus que sente, de um Deus que percebe, de um Deus que tem afeto. Parece que, ao escrever este salmo, que é atribuído a Davi, parece que Davi estava em um tempo jovem da sua vida. Talvez depois de assumir o trono, cheio de poder, cheio de glamour, cheio de autoridade, cheio de possibilidades, mas também com tentações à vaidade, com tentações ao orgulho, à soberba, com tentações à ganância. E então, um tanto novo, ele parece ser um homem, de certa forma, ambicioso, talvez com muitas vaidades e vanglórias. E eu quero, então, pensar em duas, dividindo essa nossa reflexão, em 2 eixos desse relacionamento do salmista para com Deus, que ele compara de uma criança para com a mãe, e o que isso tem a ver comigo e contigo. Ao dizer, Senhor, não é soberbo o meu coração, né? Ao dizer, né, eu não ando à procura de grandes coisas, e ao falar, pelo contrário, eu sou como uma criança desmamada, né, que está quieta, sossegada, tranquila nos braços da mãe, ele vai mostrar o primeiro lado, que é esse que a gente inicia, uma pessoa à procura de grandes coisas. E aí as anotações são minhas, né, das aspas e alguns textos sublinhados. Um homem à procura de grandes coisas. Cada vez que eu me referi, geralmente hoje aqui, a mães, vamos pensar em pais, porque os pais têm um papel muito relevante na criação dos filhos. Embora a nação mundial, a nação brasileira, nunca teve tantas mães solos como antigamente. O Brasil nunca experimentou, nunca vivenciou tantas casas onde o pai não está. As casas, fisicamente, as casas têm diminuído de tamanho, né? Em vez de 4, 5 quartos, 3 quartos, 2 quartos, para 1 quarto, casas de 15 metros, porque às vezes só mora uma mãe e um filho. Bom, nós temos essa preocupação inicial de uma pessoa à procura de grandes coisas e esquecendo a principal. E o Salmo então vai conduzir ao seu meio
para uma família transformada. Ele fala, pelo contrário disso, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Mas vamos olhar, primeiramente, aqui, este homem que estava nessa posição de procura de grandes coisas. E como vai chegar a sua alma, né? Mães e pais cujos corações, né, podem se assemelhar com o do salmista. Corações altivos, olhos soberbos, né? Gente orgulhosa que dá muito tempo, dá muito da energia através de coisas, conquistas, negócios, dinheiro, objetos e tudo mais, e pode estar negligenciando aquilo que é fundamental na missão. Essa missão de mãe, essa missão de pai. A gente chega nas grandes empresas, por exemplo, se você chegar numa das cooperativas aqui da rede cooperativa bancária da cidade, eu lembro que na do centro, outras vezes, eu vi uma grande frase, né? Nossa missão, nossos valores, nossos princípios. Então, é um tripé no qual aquela cooperativa está trabalhando. Então, dentro da base para a família, essa missão de mãe e de pai, conta então com esses princípios da palavra do Senhor. Então aqui eu destaco, ele fala de um coração soberbo, né? Ele fala de um olhar altivo, ele fala de um andar à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para ele. Nós temos contextos de família que, ao meu ver, são bem diferentes desse contexto que o salmista está descrevendo como a família e como a criança em paz. Ele está descrevendo aqui um contexto onde pais bem nervosos se explodem rapidamente. Pais sempre sem tempo, né? O chamado sangue quente, agitado. Não tem tempo para o principal, tempo para brincar, tempo para fazer carrinho, né? A gente estava conversando com o nosso caçula essa semana, e ele falando um pouco da história. Uma vez eu fiz um caminhão de madeira para ele. Era um caminhão assim bem rústico, era um boiadeiro. E ele já estava, acho que com 16 anos, por aí, mais ou menos, 15, 16 anos. E a gente chegou uma família em casa e a criança amou aquele carrinho, e o nosso filho não via esse carrinho e não brincava já fazia muito tempo. E daí pediram aquele carrinho, acho que nem pediu aquele caminhão, e nós doamos aquele caminhão para a criança. E ele fala que ele sentiu, ele lembrou como se tivesse sentido as emoções. Ele tinha coleção de gibis, né, do Esmilinguido, mensalmente chegava para ele, e um dia ele mesmo deu essa coleção para uma outra criança, e ele disse que ficou muito sentido. Então, mães, pais, que têm essa missão e estão superando esse desafio da agitação, a ganância, a ambição muitas vezes está embasada. Eu estou trabalhando pelos meus filhos, eu dou a vida pelos meus filhos, por isso que eu levanto bem cedo, vou dormir tarde por causa deles. Mas será que está sendo bem funcional? Será que esses meios, né, estão sendo bem assertivos, bem ativos? E daí a gente vê famílias, né, que não só crianças, mas os pais entram nessa agitação, entram nesses sofrimentos, e acaba que o resultado a gente vai vendo no dia a dia nessas composições. O salmista no Salmo 18, 27, falando sobre corações altivos, ele diz que Deus salva os humildes, mas Deus abate os altivos. No Salmo 101, verso 5, ele diz que um olhar altivo Deus não suporta. Em Provérbios 6,17, o olhar altivo está dentro dos pecados capitais. Em Provérbios 30, 13,
fala sobre os pais também que estão dentro dessa soberba, essa ganância, e daí eles vão ter filhos que são como os filhos ou as filhas da sanguessuga, né? Cujos nomes são Dá. Então, pais ausentes, que tentam compensar a ausência com presentes, eles vão gerar filhos, né, comparados como filhas da sanguessuga, Dá. Então, os filhos vão querer presente, para tentar ver se o sentido de vida fique um pouco mais coerente. Mas, no fundo, eu penso que quando um filho pede um presente para um pai e para uma mãe, o maior presente é a presença. Mesmo que não seja de maneira quantitativa o tempo, mas o pouco tempo que você pode dar, tempo com qualidade. Então, quando a criança está chorando, está com birra, está em busca de um presente, pode imaginar, há uma motivação para aquele choro, para aquela birra, né? para aquele comportamento. E essa motivação, geralmente, é esse afeto, esse carinho, essa presença, que de repente não está sendo tão recebida, né? Não sei se isso, de certa forma, soa familiar para vocês, mas nós temos os pais, agora nessa pós-modernidade, que vivem pensando que estão vivendo, né? Mas no fundo estão sobrevivendo, são suposições. E é muito fácil a gente cair dentro dessa soberba, dentro dessa altivez, dentro desse estado de procura de grandes coisas. Quando a gente começa a se orgulhar das nossas realizações, nossos diplomas, as nossas aparências, também dos nossos feitos, os filhos vão percebendo que, olha, o que é valor de vida? É o que a gente faz, não é o que a gente é. O que é importante não são as convivências, mas são as conquistas. É hora da gente estar dando atenção para essa reflexão, porque, meus queridos, a mudança é possível, né? A ansiedade em criança também nunca se viu dentro de uma maneira gritante como é hoje. Não só em crianças, mas em adolescentes, em jovens. E isso, quando não é uma constituição de um cunho genético, hereditário, vem do ambiente familiar. Pais ansiosos, filhos inquietos. Pais agitados, filhos intranquilos. Há uma procura por diagnóstico, há uma procura de socorro por muitos pais, e os pais são chamados para as escolas, e as pessoas chegam dizendo já, olha, eu acho que meu filho, não tenho certeza que meu filho está com um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Já chegam dizendo, mas na verdade parece que quem está expressando essa falta de foco, de atenção para a família, são os pais. Consequentemente, os filhos vão herdar esse comportamento, essa percepção, essa leitura de vida, porque a nossa rotina, a nossa lida, ela não está mais pacata, ela não está mais suportável dentro dos propósitos originais. Pais presentes, filhos tranquilos, pais ausentes, filhos também nessa ausência do momento presente. Bom, vamos então olhar o lado bom agora que o Salmo nos dá. Ele diz, no versículo 2, está projetado ali, ao invés de estar com o coração soberbo, olhar altivo, procura de grandes coisas, nesse frenesi, ao invés de
ter uma agenda de levantar de madrugada, comer o pão que penosamente grajeou durante todo o dia, e tem aqueles que vão também para as extras noturnas. Ele diz, ao invés disso, pelo contrário, eu fiz sossegar, calar e sossegar a minha alma. Olha que transformação, percebam que mudança. A pessoa agitada do versículo 1, agora está humildemente diante de Deus. A pessoa que estava à procura de coisas esplêndidas, agora está humilde. A pessoa que estava andando por aí, agora está em relação de vínculo com Deus. E ele vai comparar que é mais ou menos como uma criança em relação com a mãe. Então não é agora um executivo, um profissional, uma mãe ou um pai que está por aí só fazendo e tentando conquistar. Não, mas está diante do principal, está diante de cultivar vínculos afetivos, vínculos seguros. Meus irmãos, há muito material para se olhar, e a Bíblia é a fonte de toda essa realidade, essa verdade. Mas olhando para a questão da nossa constituição, do nosso desenvolvimento, das nossas percepções e formação de vida, Deus nos colocou, nos criou e colocou princípios para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, a ciência diz que as crianças, ao nascerem, elas vêm já com princípios da gestação, 9 meses no ventre da mãe. E as crianças do 0 mês, desde o primeiro mês de nascido, até os 9 meses, 12 meses, elas têm a percepção de que elas e a mãe são uma só. O corpo é um só. Como que se não houvesse aquele rompimento daquele cordão umbilical. As crianças têm essa noção de que a mãe vai proteger. A mãe tem condição de proteger. Como a protegeu no útero. A mãe tem essa capacidade, essa potencialidade e essa missão. Bom, após os 2 anos, algumas mais, outras menos, as crianças, elas param de mamar. Mesmo assim, não é rompido aquele senso de que a criança continua buscando consolo, continua buscando força, proteção, abrigo diante da mãe quando acha que alguma coisa não está bem. Desejo estar perto da mãe, e digo, mãe e pai também. Então Davi compara esse relacionamento de filho ligado com a mãe, dependente da mãe, seguro diante da mãe, como sendo a sua alma diante de Deus. O seu relacionamento com o Todo-Poderoso. Davi tem certeza de que o amor de Deus, a proteção de Deus, faz a sua alma calar, se aquietar e sossegar. A gente olha para os salmos, meus irmãos, são tipo diários de vida, diário de bordo deste homem, que desde a sua adolescência já desenvolvia esse vínculo relacional com o Criador. Quantos momentos ele estava longe de casa, longe do pai, longe da mãe, no campo trabalhando? As rejeições, os ciúmes, a inveja que ele tinha dos irmãos. Ele é ungido rei e não pode assumir o reino pelo menos 11 anos ou 13 anos. Então são situações de angústia, de mal-estar, de desconforto, onde ele encontra paz, quietude para a alma nos braços do Pai. Assim os nossos filhos, mesmo crescendo, eles têm essa necessidade também dessa proximidade, desse relacionamento com os pais,
Então a humildade dele, né, o oposto dessa soberba. Então nessa superação, ele agora está numa atitude de simplicidade, né? De quebrantamento. Agora a procura dele não são por coisas aleatórias, desordenadas, né? Há uma prioridade nessa hierarquia de necessidades de busca. Há um coração satisfeito, há uma alma satisfeita. As grandes buscas, ali os conceitos de grandes necessidades, agora são mudados. Por quê? Pelo quê? Pelo alinhamento com o Senhor, estar diante do Senhor. Não significa que a vida vai deixar dos nossos ônus de trabalhar, de ir atrás, do suor. Isso vai acontecer. Mas há um momento de acolhimento, de aconchego, de afago, de afeto. E há um lugar que é a presença do Senhor, né? Aquele homem alienado da família, agora é um homem que está diante do Senhor, né? Aquela mulher, uma mulher afetiva que está dando tempo para o bebê, está acolhendo e está cuidando, e essa criança então está segura, está tranquila, está em paz. Por isso então essa aplicação para as nossas vidas, de que mães, com os pais, mães presentes, há uma grande probabilidade de filhos estarem tranquilos. A gente não entra no mérito agora dessa presença, a gente não tem tempo para isso, mas das correções, das disciplinas, né? Mas estamos pensando especialmente nisso, que é a necessidade básica do acolhimento, da aproximação, a primeira necessidade. E depois a gente vai para os tratamentos. Lembra do filho, da parábola do filho pródigo? Quando ele está lá caído, quando ele está lá na lama, lá no chiqueiro, o que muda a vida daquele menino? O que muda a sua história não é a sua decisão de voltar. O texto diz que ele cai em si, e em caindo em si ele lembra do quê? Do pai da casa, né? Quantos dos funcionários, dos servos do meu pai? Então é o coração do pai, né, que representa Jesus. É aquele lugar, aquele ambiente, aquela casa que antes, na sua agitação, no desejo de aventura de um adolescente, ele quer uma certa liberdade, ele cai em si. E o que o traz de volta não é a sua péssima situação, nem as suas decisões, mas o que o traz de volta é a atração da casa, a atração do pai, a atração da família. É um ideal, mas também é uma possibilidade para as crianças, para os filhos, para as famílias hoje. Como está o humor na sua casa? Como está o estado de alegria dos filhos? O estado de satisfação? O estado de prazer? O estado de reconhecimento? Quem sou eu nessa casa? Quem sou eu nessa família? Quem sou eu nessa história, né? Meus queridos, ele fala aqui, e eu essa semana me lembrei muito disso, ele fala como a criança desmamada. E isso inclui uma criança desmamada, não apenas já aos 2, 3 anos, mas a criança que acabou de mamar está satisfeita, mas não se desvinculou da mãe. Ela está desmamada, não precisa mais de todo aquele primeiro atendimento, mas mesmo desmamada, ela ainda está no colo da mãe. Parece que é um bônus, né? Parece que é um extra, parece que é uma dedicação a mais que essa criança está recebendo. Então a condição para isso é um ambiente seguro. Então os filhos que sentem essa segurança nos pais, na mãe, eles vão ter uma referência maior, esse vínculo, né? Vínculo sólido. É aquele joguinho de frases, de palavras.
mães e pais, há mães presentes, né? E há presentes de mães. Uma coisa não substitui a outra. Mas eu destaco aqui essa questão de identidade. A identidade é aquilo que a gente acha, a gente pensa sobre a gente. É aquilo que você olha no espelho, às vezes você quer esconder, de olhar para o espelho, de enxergar, mas é mais ou menos aquilo que quando alguém diz, olha, descreva quem é você. E você tem dificuldade em descrever quem sou eu. Talvez se você falar, olha, quem a sua mãe diz que é você, aí você vai poder ter uma noção. Porque a mãe tem graça, a mãe tem generosidade, a mãe tem essa tendência natural de acolher, não importa a situação, o momento, isso gera um senso de identidade. Há um estudo, uma abordagem que usa... Isso foi trabalhado e pesquisado após a Segunda Guerra Mundial. A ONU pediu um estudo sobre isso. E um médico chamado John Bowlby, ele com a sua equipe, ele foi pesquisar então as causas do sofrimento das crianças, muitas crianças órfãos pós Segunda Guerra Mundial. E ali nos estudos comprovou-se que a privação materna, mães ausentes, porque consequências da guerra, trouxeram para as crianças prejuízos na saúde, trouxeram prejuízos na inteligência, prejuízo na questão da atenção e outras doenças como ansiedade, depressão, né? Comportamento agressivo, delinquência e tantos outros. A gente olha para a palavra de Deus, que Deus nos cria a sua imagem e semelhança para a gente espelhar a sua imagem para o mundo e para a gente espalhar a sua imagem para o mundo. Neste sentido, a mãe e o pai têm o papel principal, a começar em casa, de representar esse Criador para os filhos, para a família. E isso tem a ver, então, com as nossas idas e vindas e aquilo que está levando a maior parte da nossa energia, né? Então, um lar bendito, meus irmãos, a gente está vendo, então, indo aqui para a parte final do texto, a gente vê um lar bendito com, né, um homem humilde, agora quebrantado, ele tem os seus afazeres, mas ele tem uma vida de contentamento, de satisfação, uma vida de senso de dependência, uma vida sem orgulho, sem altivez, sem arrogância, uma vida de relacionamentos. A gente tem uma mulher cuidadosa que olha para o filho, que sabe que ele precisa, que é acolhedora, antes de julgar, antes de disciplinar, antes, às vezes, de maldizer, essa mãe está acolhendo, e ao afago, ao afeto, ao abraço, à graça, à esperança, ao amor, e há também o alimento. Que filho não vai desejar voltar para uma casa dessa, para uns braços desses, quando sentir-se ameaçado por aí? E ele então vai terminar o salmo dizendo: espera, ó Israel, pelo Senhor. Então esse autor pensa em Israel, que tão frequentemente se mostrava soberbo, cheio de orgulho, de pecados, que precisava voltar-se para o Criador e encontrar nele essa esperança, tal como o salmista tinha encontrado, né? Mães presentes, filhos seguros. Não é difícil encontrar imagens e ver na realidade filhos se aquietando, né, nos braços da mãe. Aqui no templo a gente percebe, uma criança começa a chorar, né? A mãe já corre, pega no colo e começa a chacoalhar. O que é aquilo? Aquele senso de segurança, senso de
vínculo, senso de pertencimento, uma identidade assegurada. E isso traz para a criança, então, essa calma, essa quietude, que é tão necessária para o nosso dia a dia. Então, meus queridos pais, me incluo também, nós podemos participar dessa missão de trazer para os nossos filhos, ou trazer essa reflexão do que é a vida, do que é o ser humano, do que é o nosso valor, do que é o nosso pertencimento. O que nos traz essa segurança, satisfação? O que leva para filhos com uma boa regulação do seu conceito de vida? Filhos contemplativos, né? Jovens, adolescentes, agradecidos, em paz, não fugindo cada vez mais cedo de casa em busca de reconhecimento. Quando a fase ou a idade de criança vai se findando, vem a adolescência, é um período em que essa crise aumenta mais e mais. E se não há uma boa referência em casa do que é ser humano, do que é ser filho, os adolescentes eles vão procurar fora, geralmente nos páreos, coleguinhas de escola vão pegar outras referências, e as referências que eles estão vendo lá são as referências que eles vão usar como valores do que é ser alguém. Os filhos estão cada vez mais parecidos com os pais na sua tradição. Essa semana eu falei com alguém, né, que é do meio evangélico, que disse, olha, já não dá mais para a gente ter alguns comportamentos com os filhos como os nossos pais tiveram conosco, já não funciona mais. Então, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a cada um de nós nessa missão de paz, de multiplicar, espelhar e espalhar a imagem do Criador, né? Com esse acolhimento, com esse abraçar, com esses afagos, afetos, com graça, com alimento. O pregador Charles Spurgeon, ele lembrando da relação dele com Deus, como pai, ele lembra de João 1,14, ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele fala então que essa glória, essa imagem de Jesus, né, que os discípulos viram e agora estão transmitindo nos evangelhos, essa imagem de um Pai cheio de graça e de verdade, tem a ver também com esse Pai e com essa mãe aqui desse Salmo 131. Pais que têm graça, pais que são graciosos, pais que têm esse tempo, esse abraço, essa atenção, esse coração. E ele vai dizer então, olha, para mim, Jesus é o unigênito do Pai. Bendito seja o seu nome. Para mim ele é cheio de graça. Ah, se não fosse assim, eu nunca teria sido salvo. Ele me chamou quando eu lutava para escapar de sua graça. Ele me chamou quando finalmente vim ao seu propiciatório, todo tremendo como um culpado condenado. E ele me disse, os teus pecados, que são muitos, estão perdoados. Tenha bom ânimo. Ele é cheio de graça e de verdade, verdadeiras são todas as suas promessas, nenhuma delas falhou. E ele então diz, olha, eu testemunho que nunca um servo teve um mestre como eu tenho, que é Jesus. Nenhum irmão teve um parente como eu tenho em Jesus. Nenhum cônjuge teve alguém tão achegado como Jesus é para a minha alma. Nenhum pecador teve melhor salvador. Nenhum enlutado teve melhor conforto do que Cristo tem sido para meu espírito. Nenhum filho teve um pai como Deus é, que acolhe, que abraça, que afaga, que traz esse vínculo, esse senso de pertencimento. Então, meus queridos, que nós possamos contar com a presença do Pai Celestial para nos ajudar a sermos melhores pais nessa nossa vida aqui. Eu quero convidá-los a baixarem as vossas cabeças para a gente orar.
E para a gente lembrar desta graça que nos é mostrada neste salmo, de um pai, de uma mãe graciosa, que é a figura de Deus, né? Que dá para a gente esse sossego, aquieta a nossa alma, e a gente pode estar então como uma criança desmamada. Quem está falando que é como uma criança desmamada é um adulto. Então você, mãe, a agitação tem chegado em sua casa, a aflição. Há quem já disse que a mulher, depois que torna-se mãe, nunca mais será a mesma, suas noites não serão as mesmas, seus finais de semana, porque os filhos estarão sempre ali em sua mente. A gente pode contar com a ajuda do Todo-Poderoso. Há mães que passam pelo sofrimento de verem filhos distantes, filhos intranquilos, filhos insatisfeitos, filhos num descaminho, não o caminho que a mãe gostaria. Também esse salmo abarca essas mães e esses filhos. Mas a gente pode contar com a graça do Senhor e continuar clamando, porque você ao lado do Pai Celestial, a sua vida terá essa possibilidade de superação, de transformação. Na vida, Jesus pode ser a sua força. Na morte, Ele é o Senhor sobre a morte. Na pobreza, Ele pode ser a sua riqueza. Na doença, Ele é o seu aconchego, o seu conforto. Na escuridão, a sua estrela. Na luz, Ele é o seu sol. No deserto, Ele pode ser o seu maná. Ele pode ser toda a graça, toda a verdade que eu e você precisamos.